Olá, nós estamos no mês de novembro, novembro azul. Se celebra essa data ou não é comemoração, na verdade, é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Eu estou na clínica agora, na clínica Dr. Gilberto Almeida, clínica na Urocenter, e vamos tentar explicar para vocês bem direitinho como é os passo a passo, como as pessoas podem se prevenir contra o câncer de próstata, porque hoje é muito mais fácil prevenir do que remediar no final, né? Então, e para quem sabe que essa doença a gente considera a doença mais maldita de todos os séculos, né? Que até hoje não conseguiu cura, mas apesar da prevenção seja a melhor coisa. Então, doutor Gilberto, o senhor que é o profissional, o senhor que vai dizer. Mês do câncer, como que está na região de Santa Catarina ou na região nossa a questão da prevenção? Na verdade, o Novembro Azul é um mês para a gente motivar as pessoas a procurarem saúde, né? Um alerta também, né? Porque o homem geralmente ele corre atrás da doença, né? Diferente da mulher que previne muito mais, né? Então, a prevenção do câncer de próstata é a chave para a gente fazer esse diagnóstico precoce e aí conseguir a cura da doença, né? Nós vimos agora em outubro rosa. Outubro rosa, as mulheres têm N tipo de movimentos, vão para a rua, fazem passeata. Novembro azul, nunca vi um homem nem com a camiseta de novembro azul. Ninguém se esconde atrás da doença, né? Esse ano tá um pouquinho atípico, né? Mas assim... esse ano não considera, né? Vem melhorando bastante. Sim. Né? Mas com certeza que a gente vê o apelo não só social e de mídia para as doenças femininas, para os cânceres femininos, como de mama, de ovário, de colo de útero, maior do que do homem, isso com certeza. A mulher gosta mais de ir no médico, né? É uma cultura, né? Cultura. E a gente vê as políticas de saúde pública, né? Se a gente for fazer uma avaliação de quantos urologistas tem na rede pública de saúde, não dá 1/10 dos ginecologistas que tem na rede pública de saúde. Então, a abrangência do médico da mulher é muito maior do que do médico do homem. Sim. E a mulher, ela tem por hábito, já desde o início da vida sexual, levada pela mãe, a ir no ginecologista. E o homem depois as que têm filho também continuam acompanhando, também se acostumam, né? Isso. Então, elas têm essa cultura de ir no médico. O homem não. E o homem, para ele saber, doutor, que ele tem possibilidade de ter câncer, não é ter o câncer. Como é que ele vai ver a prevenção? A partir de quanto? Como que ele teria essa prevenção? Funciona assim. Basicamente a recomendação isso é mundial, não é só nós aqui no Brasil, né? Para aqueles pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, são afrodescendentes ou são obesos, né? Eles têm um risco maior. Então eles devem começar o preventivo deles entre 40 e 45 anos de idade. O afrodescendente, ele tem mais possibilidade? Ele tem mais possibilidade e tem geralmente um câncer mais agressivo. Né? E por que necessariamente o afrodescendente? Na verdade, nós somos um comportamento genético, né? O Brasil é complicado isso porque a gente tem muita miscigenação. Porque às vezes nós temos a pele branca hoje, mas nós somos descendentes de negros antigamente. No Brasil isso é difícil da gente medir isso, né? Mas os dados geralmente eles não são brasileiros, são internacionais. Aliás, hoje é dia da consciência negra, né? Nós estamos gravando hoje dia 20, né? O programa entra no ar dia 21, né? Então hoje é dia da consciência negra. Então, melhor alerta para as pessoas afrodescendentes para se cuidar. Porque hoje a doença não escolhe cor também, né? Com certeza, com certeza. E a partir de que idade? Por exemplo, uma pessoa de 30 anos, ela pode fazer exame de... Não, o ideal é que a partir dos 40, 45 anos, esses pacientes que têm fatores de risco, e para a população em geral em torno dos 50 anos, né? Claro, que se quiser começar com 45 não tem problema algum, até porque a gente num consultório de urologia, a gente não avalia só próstata, né? A gente procura saúde, não doenças, né? E essa cultura da gente fazer preventivo, fazer check-up, isso tem que começar cada vez mais, né? É um alerta para o homem a partir dos 40 começar a se cuidar um pouco mais, né? Isso. Mas os sintomas, vamos falar em sintomas. O homem fez 40 anos, ele vai já no urologista, pede o exame ou ele tem que esperar ter algum sintoma? Na verdade, assim, o câncer de próstata ele não dá sintomas. Exato. Né? Ele não dá sintoma algum.
ele vai te causar algum sintoma, alguma dificuldade para urinar, um sangramento na urina, dor nos ossos, quando ele está no estágio terminal já. Então por isso que a gente chama de preventivo, mas na verdade a gente não está prevendo doença alguma, a gente está prevendo um diagnóstico numa fase tardia, onde a gente não consegue mais curar o paciente. Exato. Então o preventivo é para a gente pegar o paciente com a doença bem no início. Né? E como é que funciona? Ele vai no urologista, assim como a mulher vai no ginecologista. Sim. A mulher vai lá, faz a mamografia, faz um ultrassom de abdômen, coleta o Papa Nicolau, e o homem um pouquinho diferente, é mais simples. Ele consulta com um médico especialista, que é o urologista, a gente estratifica risco, né? Coleta alguns exames, como o exame de sangue, que é o PSA, faz o exame digital da próstata, que é um exame inócuo, dura 10 segundos, 7, 10 segundos, indolor. Alguns outros exames, como o ultrassom do abdômen, da próstata, enfim. E aí a gente fecha um quebra-cabeças para suspeitar de câncer. Sim. Esse paciente tem uma suspeita de câncer de próstata, aí a gente vai para uma biópsia da próstata. Né? É a biópsia de próstata que dá o diagnóstico de câncer. O que acontece muitas vezes que a gente vê que talvez seja o grande erro nessa questão? É que o câncer da próstata é o único exame que ele tem junto um exame de sangue, que é o PSA. Que é fácil de fazer, que é barato, que qualquer um pode ir no laboratório. Bem fácil. Só que ele não é um exame específico para o câncer de próstata. Então não dá para a gente se basear nele. PSA quer dizer antígeno prostático específico. É uma substância produzida pela próstata normalmente. Sim. Que aumenta com a idade, aumenta com o volume da próstata, aumenta com infecções da próstata e aumenta no câncer da próstata. Suponhamos que uma pessoa hoje ela não queira, porque muitas pessoas infelizmente dependem do sistema de saúde. E as pessoas nesse momento eles não querem ir para o sistema de saúde porque eles acham, muitas pessoas acham de forma errada, que vai chegar para pegar o Covid. Que não é certo isso, porque está bem separado, né? A pessoa tem alguns sintomas ou tem uma preocupação, ela pode ir no laboratório tranquilo antes de ir no médico. Logicamente o caminho mais correto é no médico, mas ele pode ir no laboratório tranquilo? Ele vai estar botando a carroça na frente dos bois. Sim. Né? Por quê? Porque o PSA, esse exame de sangue, ele é diferente do açúcar no sangue, por exemplo. Porque o paciente vai lá, eu preciso saber se eu tenho diabetes ou não, enfim. Ele vai lá, coleta um sangue, uma amostra de sangue, e se o açúcar dele estiver muito alterado, ele está diabético. O PSA não. Tu podes ter o PSA, entre aspas, normal e não teres câncer, e tu podes ter o PSA alto e também não teres câncer. Pode ser ter uma prostatite, né? Exatamente. Se tu não tiver treinado para avaliar isso, tu não vai estar fazendo a coisa certa. Esse é o grande problema. Porque todo jeito, se ele fizer, ele pode até se adiantar, fazer o exame, mas ele tem que levar ao médico. Tem que ter um médico especialista para avaliar isso. Se não tem um médico especialista no sistema disponível, ele está preocupado, vai no clínico geral, porque daí já encaminha o nível de urgência. Eles têm o SUS, tem esse nível de urgência, né? Encaminha rápido, né? E tem uma abrangência grande, ainda mais na nossa região, isso está bem servido. Chega no momento que a tua saúde está preocupante, o clínico geral fala, você vai pagar uma consulta, é a tua vida, né? Que às vezes uma consulta que você vai gastar, a pessoa acha que é um absurdo gastar um valor alto, 200, 300 reais, ele vai salvar a tua vida. Eu já vi muitas histórias de câncer que foi descoberto em janeiro e começou a tratar em janeiro, a pessoa 5 meses depois foi a óbito, né? Hoje entre os homens, qual o índice de mortalidade entre os homens? O câncer de próstata ele tem uma frequência muito grande, ele é o principal câncer do homem, mas ele não tem uma mortalidade tão alta como o câncer de pulmão, o câncer de esôfago, o câncer de pâncreas e até o câncer da mama. Então a mortalidade é menor, né? Para nossa sorte. Né? As mulheres, os cânceres porque ele é mais fácil tratar. Ele é mais fácil de tratar e alguns deles têm um comportamento não tão agressivo. Né? Diferente do câncer de mama, que é um pouco mais agressivo, do câncer de ovário, que é mais agressivo. O agressivo se diz que ele vai se espalhar mais rápido. Ele se espalha mais rápido, ele leva o paciente mais a óbito. Né? O câncer de próstata a gente consegue manejar ele por mais tempo. Muitas vezes até um estágio avançado o paciente vive 5, 6, 7, 8 anos. E no caso ali a pessoa descobriu que ele está com um problema, que seja prostatite ou de câncer,
ele tem o tratamento e a cirurgia? Ou é só cirurgia? Na verdade, assim, quando o câncer está localizado na próstata, a gente tem 3 tratamentos basicamente, que é a cirurgia, a radioterapia, e se esse tumor é indolente, que a gente chama, é um tumor que é muito pouco agressivo, a gente só acompanha esse paciente, muitas vezes, a gente nem trata. Agora, se o tumor já é mais agressivo, muitas vezes, ou mais avançado, a gente muitas vezes precisa fazer cirurgia, mais radioterapia, mais hormonioterapia. E se ele é metastático, a gente precisa fazer hormonioterapia ou quimioterapia. É porque após a cirurgia pode já ter uma ramificação, né? Aí é melhor para estar mais seguro, né? Isso. Uma coisa muito importante, é motivo até de piada para as pessoas. O pessoal, vou no urologista fazer exame de próstata, o pessoal já pega um dedo enorme lá. O medo do homem do dedo é uma coisa exorbitante, absurda, né? Então hoje o índice para fazer o exame de toque, né, o nome desse exatamente, de cada 10, quantos exames de toque é feito? De 10 o quê? 10 homens. Depende se o paciente veio para fazer uma avaliação da próstata, né? 10 vão fazer. Ele quer uma imediata, um resultado imediato. Ele vai ser avaliado, a gente vai fazer. É um exame que é inócuo, dura 7 a 10 segundos, é indolor, não tira a masculinidade de ninguém. Perto dos exames que as mulheres têm que fazer, como mamografia, como coleta de Papa Nicolau, como exame especular, como ultrassom transvaginal, o exame de toque é nada. Mas por que, até essa semana teve uma piada também, o pessoal adora fazer piada. Hoje o mundo está avançado na tecnologia para a saúde e para tudo. Por que o toque ainda é essencial? Porque alguns cânceres de próstata, em torno aí de 20% mais ou menos, eles não alteram o PSA. Então o paciente pode ter um câncer na próstata e não ter PSA alterado. E aí com o toque a gente consegue sentir alguma nodulação na próstata ou alguma área que está mais endurecida, e aí a gente pensa em câncer e vai para uma biópsia. Quando se diz para as pessoas que não sabem o que é nodulação, nódulo é um pequeno caroço, um carocinho, né? Um carocinho que vai ser só identificado com o toque. Pelo toque. A mulher tem que fazer o de mama pelo toque do caroço. A diferença da mama para a próstata é que a próstata é um órgão interno. Exatamente. A mama é um órgão externo, né? E a próstata, muitas vezes a gente vê isso muito no consultório, essa confusão. O paciente vem consultar, por exemplo, por hemorroidas no urologista. Não tem nada a ver. O urologista ele não trata o aparelho intestinal. A gente só usa o intestino para examinar a próstata porque ela fica na frente. Aí mesmo, a hemorroida não tem nada a ver com o urologista. Nada. E as pessoas pensam que é a próstata. Porque incha a área, né? Deve ter inchado. Hemorroidas é com o especialista. O médico especialista. É verdade que o homem pode ter câncer de mama também? Pode. 1% dos cânceres de mama ocorrem em homem. Geralmente são cânceres um pouco agressivos, né? O diagnóstico geralmente no homem é mais tardio e pode-se ter sim. Ele vai ter tumor assim, alguma coisa? Vai ter um caroço, um nódulo na mama. Um nódulo pequenininho. E a pessoa não sabe o que é, pensa que é uma espinha que machucou ali, de repente não sabe o que é. Isso, é um nódulo. Vai crescendo, um carocinho, vai crescendo e é um câncer de mama. Olha que coisa interessante, né? Porque... Diz. São 15 minutos. Hã? 15 minutos. Não tem problema, pode ir até 30 minutos. Olha, veja que interessante, né? As pessoas acham que câncer de mama é só coisa de homem, de mulher, desculpe, só coisa de mulher, e acha que câncer de próstata é um absurdo você ir no médico para se prevenir. Então hoje, doutor, das pessoas, por exemplo, aqui eu tenho aqui 65 mil novos casos no Brasil por ano. Se 65 mil foi no médico, né? Caso de câncer. Se ele tivesse ido 3, 4 anos atrás, teria quantos? 10% disso aí, talvez? Não, acho que teria igual, mas a gente aumentaria a chance de cura, porque a gente não previne essa incidência. Ela já é recorrente. A gente diminui a mortalidade. Exatamente. Né? Então quer dizer que uma pessoa que vai ter o câncer de próstata, ele já está determinado os 20 anos que ele vai ter. Ele já está determinado que ele vai ter. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. O ideal é que a gente pegue mais cedo. Quanto mais cedo, mais chance dele curar. Então você que está nos assistindo, veja bem,
passou dos 40 anos, você não está sentindo nada, vai fazer o exame. Não custa nada também, né, doutor? É a frase que eu falei no início, né? A gente precisa procurar saúde e não procurar doença, né? Quando a gente está sempre correndo atrás da máquina, atrás do prejuízo, é mais difícil da gente conseguir saúde. Fazer um check-up para não dizer que não tem nada. Mas claro. Né? E o mais importante hoje, que é como nós sabemos que essa doença da próstata, o câncer de próstata ou qualquer problema de próstata é super silencioso. Sim. Ele não dá aviso nenhum. Como o senhor disse, o maior aviso que ele te dá é uma dificuldade para urinar. Por que ele dá dificuldade para urinar? Isso no estágio terminal, né? Quando a próstata é maior. Isso, porque ela vai aumentar. O canal, a uretra, quando sai da bexiga, ela passa pelo meio da próstata. Então, se o paciente tem um câncer de próstata, isso vai comprimindo o canal, vai crescendo aquele câncer ali e vai comprimindo. E o principal motivo desses sintomas de dificuldade de urinar, que o homem refere que não consegue esvaziar bem a bexiga, que urina muitas vezes à noite, não é causado pelo câncer, é causado pelo inchaço benigno da próstata, que é a hiperplasia. Hiperplasia. Então, não dá pra gente esperar ter um sintoma assim pra gente procurar o médico para tratar um câncer de próstata. A hiperplasia, doutor, nós chegamos num problema sério também, que chama-se bexiga. Porque a bexiga ela faz uma força para expelir. Quanto mais está obstruído, mais ela vai trabalhar, ela vai ficar deficitária. Com certeza. Se o paciente espera para ir no médico para tratar uma hiperplasia de próstata num estágio que ele já está com muita dificuldade, provavelmente essa bexiga já sofreu algum dano isquêmico, já não é mais uma bexiga boa, digamos assim, né? Sim. Então, por mais que a gente trate ou até às vezes desobstrua o paciente cirurgicamente, ele vai ter dificuldade ainda um pouco para urinar. É porque toda vez que ele tem obstrução, toda vez que ele for urinar, ele tem aquela força que ele tem que fazer. Vamos fazer só um paralelo com a doença da moda, né? Que é o Covid, né? Isso. Que moda maldita é essa, né? É, infelizmente. Mas se o paciente fica em casa, esperando para procurar atendimento médico, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e quando ele chega no hospital, ele já está num estágio com a saturação de oxigênio muito ruim, o pulmão muito ruim, a chance dele sair de uma infecção assim é muito menor. Ele vai para intubação, ele vai para ventilação mecânica, ele vai para UTI. Então, se a gente começa a tratar o paciente muito mais cedo, a chance da gente recuperar ele do Covid é maior. Sim. Então, as doenças, o câncer, basicamente é a mesma coisa. O câncer e o Covid são duas coisas. O Covid, você entra por aqui, ele vai espalhar. O câncer também, todo mundo sabe que esse câncer espalha, né? Tanto que o câncer de sangue, eu acho que talvez seja o que não tem cura, né? Ele até tem porque alguns, ele já até tem todo espalha. mas a gente precisa destruir a medula bem no início, do paciente, né? A gente precisa destruir a medula e aí fazer um transplante de medula, né? Então, os tratamentos são muito mais agressivos, ainda mais numa fase mais avançada. Todo câncer é super agressivo, gente. É uma coisa que eu, sinceramente, eu rezo para nunca ter esse tipo de coisa. Porque e nem ter pessoas da família ou amigos todos. Graças a Deus eu tive já na família e as pessoas se preveniram e foram lá, tiraram a próstata, fizeram a cirurgia, tiraram a próstata, fizeram 1 ou 2 radioterapias, ficou ótimo. Tem uma dificuldade também, uma preocupação com o homem. Depois pós-cirurgia. Várias pessoas dizem, o homem fez cirurgia de próstata e fica impotente. Até onde isso é verdade? Isso é verdade e não é verdade. Por quê? Porque não é toda cirurgia de próstata. É uma meia verdade? A cirurgia de próstata para doença benigna não causa impotência sexual. Agora, todos os tratamentos para câncer de próstata causam disfunção sexual. Seja cirurgia, seja radioterapia, seja quimioterapia ou seja hormonioterapia. Todas vão causar impotência. Exatamente. Umas transitórias, outras mais definitivas, umas em graus mais severos, outras mais brandas, né? Mas tudo que está relacionado ao câncer de próstata, o tratamento, vai causar um pouco de disfunção sexual, né? Mas a gente tem tratamento para isso. Basicamente, depois de cirurgia, hoje os pacientes ficam com uma taxa de disfunção sexual muito mais baixa do que era antigamente, em torno de 20% mais ou menos, e a recuperação é muito mais rápida também.
É justamente por causa de se tiver, aí nós estamos falando que uma cirurgia que já foi detectado câncer, né? Se não foi detectado ainda, a pessoa pode fazer cirurgia? Para câncer, não. A hiperplastia? A hiperplasia, ela pode ir para cirurgia, o paciente pode precisar de cirurgia para desobstruir, tirar a próstata, mas a cirurgia é diferente da cirurgia de câncer. A cirurgia do câncer de próstata ela é mais radical, a gente precisa ser mais abrangente na retirada da próstata. Tira toda a próstata e aí faz uma anastomose, uma costura entre a bexiga e o canal da uretra. Exato. A cirurgia para hiperplasia a gente não faz isso, a gente só tira o miolo da próstata. Tipo uma laranja. Tipo uma laranja. Uma bergamota. Só deixa a casca. Isso. Você tira a parte interna toda, é feito corte ou é feito por canal? Pode ser feito pelo canal e pode ser feito por corte. Vai depender do volume da próstata, vai depender de alguns fatores. E também da recuperação deve ser mais fácil também, né? É mais fácil do que a cirurgia de câncer de próstata. E nenhum desses vai causar, por exemplo, a hiperplastia, raramente ela vai causar impotência. Raramente, muito raramente. A não ser psicológica. Mas a cirurgia de hiperplasia não está relacionada à impotência. Não tem tratamento, não tem nada. Então, gente, olha, veja bem, fez a cirurgia de próstata, tem uma coisa que eu preciso também ver. É interessante que o senhor explica. Depois da cirurgia de próstata, seja de câncer ou de hiperplastia, acontece a ejaculação? A de câncer de próstata, o paciente não ejacula mais. Certo. Tá? A de hiperplasia pode ser que sim, né? Principalmente a cirurgia pelo canal, o paciente pode vir a ejacular depois da cirurgia, mas o orgasmo e ereção ele vai ter. Ele só não vai ter o ejaculado. Mesmo o que fez de câncer mesmo, ele vai ter ereção normal, o orgasmo vai ter normal. Também. Mas só não vai sair o líquido, seria ejaculação seca. Só não vai sair o líquido. Bem isso. Ele só não faz mais filho. Impossível, né? A próstata. Na verdade, a próstata para as pessoas que às vezes está nos assistindo, até pessoas adolescentes, né? A próstata é a que produz o esperma, é isso? A próstata produz várias substâncias que fazem parte do sêmen. Então, nenhum homem poderia ter filhos se não tivesse a próstata, né? Sem a próstata a gente não procriaria. Já ouvi história de pessoas também, fora até do nosso assunto, uma pessoa que tem acidente, né? Acidente e rompe a área da próstata. Pode. Porque ela fica bem, a de bicicleta, por exemplo, de veículo, ela fica bem aqui no meio da perna, né? É uma queda que a gente chama de queda a cavaleiro, né? O paciente cai com a perna aberta, né? Até acidente de skatista, né? Isso. Agora mesmo tem uma cliente nossa, um rapaz do Rio Grande do Sul, ele teve acidente, ele teve que reconstituir a parte do escroto, mas felizmente não atingiu a próstata. Se atingir a próstata, você perde ela totalmente ou não? Não necessariamente. Não se recupera? Às vezes recupera. Não existe reconstituição de próstata? Não, mas às vezes recupera a cicatriz, a gente consegue recanalizar a uretra e ela cicatriza. Qual o recado que o senhor dá para as pessoas que estão em casa, o senhor como médico, tirando a parte financeira, tirando tudo, vamos falar de saúde só, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho dinheiro para ir no médico, vou gastar 200, 100 reais, 300 reais para o médico, aí ele vai jantar no final de semana no restaurante ou compra tudo em cerveja, né? Aí está tratando a saúde ao contrário, né? O que o senhor daria de recado para as pessoas? Eu daria que a gente não tem que procurar doença, né? Que a gente tem que procurar saúde. E só tem uma forma da gente procurar saúde, é a gente evitar as doenças numa fase mais avançada. Porque ela vem sem convite. Ela vem, a gente está vivendo mais, o ser humano está vivendo muito mais. Só que ele precisa viver mais e viver melhor, né? Se a gente não tiver qualidade de vida, se a gente não tiver saúde, a gente vai viver menos e a gente vai viver pior, né? Cada vez mais, né? Então a gente tem que ir fazer a sua avaliação anual com o seu médico, enfim, ir no seu cardiologista, ir no seu urologista, as mulheres irem no seu ginecologista. A gente precisa fazer isso. Se a gente quer governo, né, doutor? Se a gente quer plantar uma terceira idade com saúde, saudável, né? A gente tem que começar cedo. Não adianta. Porque se tá chegando aqui, nós estamos 65 mil. Nos meus cálculos da Organização Mundial da Saúde, na verdade aqui do Instituto Nacional do Câncer, é um dado importante.
chega a atingir a 1, alguma coisa por cento dos homens esse câncer de próstata. Cada 9, um homem vai ter câncer de próstata. Isso é bastante. Muito, né, gente? É muito, né? Você vai ficar, ai, que bom, eu tô dentro dos 9, né? Quem te garante ser dentro dos 9? Isso em geral, porque tem algumas regiões que é 6 para 1. Então é bem mais. Regiões do país. Ou do mundo, né? Regiões do país. Na verdade, não é doença brasileira, né? Pega aí um grupo do pessoal que joga bocha ali na beira-mar. Às vezes tem 12, tem 14 homens. Às vezes 2 ou 3 vão ter câncer de próstata. Sim. Então a doença não está longe da gente, ela não está lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Ela tá aqui. Lembrando que a bocha não prejudica nada, até ajuda, né? A bocha é boa para a mente, para exercício. Futebol também, qualquer exercício. Qualquer exercício físico. Qualquer exercício. O senhor atende na Urocenter em Balneário Camboriú, atende em Itajaí. Qual o nome da clínica lá? É Urocenter também. Urocenter em Balneário, Itajaí, atende pelo SUS também. Pelo SUS a gente atende na universidade, na Univale. A Univale. Pô, que interessante. Então, gente, olha, clínicas de urologia em Balneário Camboriú tem muito. Eu sei que o caminho mais próximo das pessoas, quem não tem plano de saúde, logicamente tem vários planos de saúde que atendem, logicamente o senhor atende também. Consulta com o clínico geral, vê o nível de urgência, de repente ele mesmo passa o PSA para você fazer, se ele achar que é uma coisa interessante, para você levar para o urologista, porque senão você vai ter que ir no urologista, faz o PSA e volta, mas às vezes... Ele já ganha um tempo, né? Ele já ganha. Às vezes ele nem precisa, porque se o senhor fizer o exame do toque, já vai ver que não tem nada. O exame de toque seria o quê? A gente voltando nisso. É a mesma coisa você pegar um balão. Você apertou o dedo, o balão está vazio ali, não tem nada. Está maciozinho, né? Vamos supor, a gente pega uma mecha. Se tiver uma área da mecha que está mole ou que está mais dura, que está diferente do que ela deveria estar, ali a gente tem que se preocupar. Sim. Então é bem interessante, gente. Ó, mês de prevenção do câncer de próstata. É a prevenção da saúde do homem. Estatisticamente, o homem é o que menos vai ao médico no mundo inteiro. Isso não é do Brasil, não é uma coisa. Eu sei que é nosso programa hoje, por ser de internet, streaming, as pessoas vão assistir em qualquer parte do mundo, né? Baixou o aplicativo no celular, vai baixar, vai assistir. Então não precisa esperar sintomas chegar. Passou dos 40 anos, procura um médico, procura tratamento. Às vezes você vai gastar R$200, vai gastar 300, que gaste 1.000, mas vai salvar a tua vida. Porque pegou no início, vai salvar. O câncer hoje é igual o câncer de mama. O câncer de mama, ele tem cura. Tem cura. Talvez 90% tem cura do câncer de mama, né? Um pouquinho menos, talvez, depende do tipo, né? Desde que seja descoberto. No por início. Isso essas campanhas para descobrir no início. No início a gente cura. Eu já vi várias pessoas que tiveram que fazer, tirar os nódulos, tirar o seio, reconstituir, e as pessoas estão vivendo mais de 20 anos sem mais nada. Com certeza. Então, mas não precisa esperar chegar até aquele ponto. Com certeza. Né? Que o sofrimento de câncer, gente, não existe igual, né? Então é bom que as pessoas saibam disso. Não é pensar em óbito, perder a vida, não. Logicamente a gente pensa todo dia nisso, mas o sofrimento do câncer não tem igual, né, doutor? É uma morte sofrida. É uma morte sofrida, é uma vida sofrida para pessoas, você não escolhe se você vai morrer ou não. Às vezes você fica com o câncer, com a dor, 5 anos. Com a dor, com o sofrimento. Aí sim você vai ver, nós entramos naquele ponto da impotência. Começou a diagnosticar sem cirurgia, ele vai ficar. Se fazer radioterapia, quimioterapia, ele vai ficar impotente. Se quer cuidar a gente fala do teu órgão genital da melhor forma possível, então, gente, olha, teu órgão, teu aparelho, né, porque é todo um aparelho composto, a pessoa tem que cuidar. Doutor, eu te agradeço mais uma vez pelo teu tempo. Espero que a gente possa ter ajudado. Se as pessoas que estão no meio de prevenção ainda, que não queira ir para o SUS por causa do Covid, né? Vai na Urocenter, muito fácil. Você vai digitar nesse final do programa, tem todos os telefones da Urocenter, e hoje é muito fácil. Você tem no celular, na internet, você digitou Urocenter e vai aparecer todos os telefones. Hoje ficou fácil de achar, né? Um recadinho para o homem hoje que ele está acomodado, está em casa, está com medo de tudo lá. O que o senhor vai falar para o recado final? O mundo não acabou por causa do Covid, né? E as doenças também não acabaram por causa do Covid.
A gente teve um atraso no tratamento de todos os cânceres de uma forma brutal no país. Nossa. Por causa desse ano. E vai vir pior. Tá vindo já, né? Então, assim, não deixe de procurar saúde, não deixe de procurar a prevenção só por causa de uma pandemia, né? A gente precisa procurar a saúde porque muitas vezes a gente vê pessoas que já estavam esperando ir no médico no início do ano, aí teve a situação, daqui a pouco ele vai deixar para ir no médico 2 anos depois. E a gente pode estar perdendo uma janela de tratamento muito grande. Exatamente. E também das mulheres, né, doutor? As mulheres é muito importante. A influência da mulher no homem é muito importante. Que a mulher vai pegar, o marido não quer fazer nada disso, ela pega, marca consulta e leva ele. Sempre brinco que tem 3 coisas que levam o homem no médico: dor, sangue e a esposa. Sim. E geralmente é a esposa. Porque não sente dor, né? Então, as esposas que estão nos assistindo, eu sei que vocês trabalharam tanto no câncer de mama, eu vi os trabalhos de campanha a nível nacional, fantástico, a prevenção de câncer de mama, as camisas rosa, no outubro rosa, fantástico, eu tenho acompanhado isso há muito, a gente colabora muito com isso, né? Então, pega teu marido, leva, vai lá, marca a consulta, leva ele, o que você está fazendo? Você está salvando a vida dele, está salvando a família, né? Está melhorando o ambiente da família, porque o doente na família doença todo mundo, adoece todo mundo. Então, às vezes a pessoa que tá junto com o doente, ele sofre muito mais do que uma pessoa que está ali. Porque se torna um problema familiar, né? Familiar e grave, né, gente? Então, vamos valorizar a vida. Doutor, mais uma vez, doutor Gilberto Almeida, urologista. Quantos anos de experiência, doutor? 18 já. 18 anos. Que bom, tá com cara ficando velho. Tá com cara de garoto já, né? Eu falo pra você, gente, com experiência, eu já passei dos 40, tá? Já fiz exame de próstata, já fiz PSA. Não vou falar pra vocês que eu fiz cirurgia, mas eu já fiz, tá? Então, 100%, nem problema nenhum, nada, nunca nem passou câncer perto de mim. Espero que na minha vida nunca passe, né? Mas eu sou uma pessoa que eu passou dos 40 anos, eu faço check-up cada ano, com certeza eu faço, né? Então, a gente não é mais garoto, vou esperar sentir nada. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Fica com a gente e daqui a pouco a gente volta com nova programação.